É o Link VIP no ar, chegando na sua Páscoa, né? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Você que ainda não conhece o nosso trabalho, eu vou ficar lisonjeado se você puder realmente fazer parte aqui da nossa família, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e também sentando o dedo no like, chuva de likes, né, que realmente é muito importante, é fundamental aqui para o nosso engajamento e para o nosso crescimento, tá certo, gente? Ó, em ritmo de Páscoa, a gente vai trazer aqui as principais tretas da televisão brasileira. Pois é, o pessoal acha que tá no ar é fácil, não é fácil, gente. Acontece, né, regularmente aí, as pessoas terem ali os seus estranhamentos, e nessa live especial que a gente preparou para vocês, a gente vai trazer aqui as principais tretas da televisão brasileira, e começando aqui com Dado Dolabella e João Gordo, que é um clássico que vocês conhecem muito bem, né? O João Gordo recebeu o Dado Dolabella no seu programa e aí começou todo o embate deles, uma série de provocações. O Dado estava lançando um CD chamado Dado Pra Você. O João Gordo foi brincar falando Dando Pra Você. Aí realmente eles começaram a se estranhar, o pau quebrou, o Dado Dolabella levou um monte de ferramentas, machadinha, alabarda, foi uma coisa assim maravilhosa. A gente vai comentar essa treta daqui a pouquinho. Tem também ele, Jorge Cajuru. Pois é, essa daí foi emblemática, o Cajuru com o Marinho Soares, boxeador
campeão brasileiro dos pesos pesados, né? Eles se estranharam durante uma edição. Eu não lembro se era o Jogo Aberto ou tinha um outro nome. Tinha um outro nome o programa. Jogo Aberto é o programa de hoje comandado brilhantemente pela Renata Fã. Antes tinha um outro nome, mas era o programa esportivo matinal da Band e o Marinho não gostou nem um pouco das declarações do Cajuru, né? O Cajuru chamou o Marinho de covarde por conta de uma situação que a gente vai explicar já já para vocês. E o Marinho partiu para cima do Cajuru. E aí, meu irmão, o Cajuru teve muito saco roxo. Imagina só um homem desse tamanho, boxeador profissional, partindo para cima de você. Quase quebrou todo o estúdio lá da Band. Foi assim, um Deus nos acuda. O Cajuru é maluco da cabeça. A gente vai trazer o detalhamento dessa história daqui a pouquinho. Tem também Marcelinho Carioca e Luxemburgo. Essa treta foi fenomenal. Uma treta que já começa, né? Desde os tempos de técnico e jogador, quando o Marcelinho Carioca, dizem as más línguas, teria aí flertado com a mulher do Luxemburgo, gente. Que coisa esquisita. E o Marcelinho, a gente sabe, levou inúmeras mulheres para concentração. O Luxemburgo fala isso na cara dele. Você é safado. Eu cansei de tirar a mulher aí da concentração do seu quarto. Você não é profissional. E aí o Marcelinho responde, eu sou safado? Tem uma CPI em cima de você? E aí os dois quebraram o pau. O Datena era o apresentador da época, tenta colocar ali um controle na situação, mas realmente eles estavam com os ânimos muito aflorados. E tem também Danilo Gentili brigando com o Roberto Justus aqui na Record. Não foi na Record essa treta? Foi no programa do Justus aqui na Record. Eu não lembro o nome do programa do Justus. O Danilo foi o entrevistado. E aí teve aquela história da piada do Danilo Gentili com o Holocausto, né? O Justus é judeu, não gostou nem um pouquinho da piada. E eles discutiram no ar. Realmente foi assim, uma situação muito constrangedora. Esses temas que eu passei aqui são só a escalada. Tem muitas outras tretas da televisão que você vai conferir a partir de agora. Eu já tô aqui com a Gisele Bicalho. Eu tenho as minhas tretas favoritas, hein, Bruno? Ah, tem pra treta, mim, hein? Essa do João Gordo, da Dolabella e a do Roberto Justus. Eu nunca imaginei que eu estaria do lado do Roberto Justus, né? Nós temos uma vida tão diferente, né? Ele bilionário, ele já é bilionário, né? Ah, muito tempo. Vive em outro mundo. Mas o Danilo errou rude aqui. Mas essa aqui do João Gordo e do Dado, gente, o Dado Dolabella simplesmente levou uma maleta cheia de armas brancas para uma entrevista, pro talk show do João Gordo. O João Gordo, assim, não tinha palavras na língua, né? Falava mesmo, zoava mesmo, mas as pessoas que iam lá, é tipo Tata Werneck, pra quem não é dessa época, dos anos 90, 2000 ali, você sabia que você ia ser zoado. Então você tinha que entrar na brincadeira. Era na MTV, né, Bruno? Era na MTV. Como é que era o nome do programa? Gordo a Gogô. Isso, Gordo a Gogô. Né, o João Gordo recebia ali os seus convidados, mas assim, era muito nítido que o Dado foi preparado para brigar. Né? Ele foi assim, sem entrar no espírito de como funciona o programa. Você vai ser entrevistado pelo João Gordo, você tem que saber que vai ter palavrão, vai ter uma brincadeira e tal. Ele não foi preparado para isso, ele foi realmente pronto para brigar, tanto é que ele levou lá uma série de armas brancas para essa entrevista, tava lançando um CD chamado Dado Pra Você, e aí o João Gordo... Mas, pô, quem fez esse CD sabia que a piada tava pronta. Tava Bruno. pronta, é verdade. Dando Pra Você, o João Gordo brincou com ele. Aí todo mundo deu risada, o Dado Dolabella fez o seguinte, opa, peraí, pra gente começar então essa entrevista de um jeito correto, deixa eu mostrar uns negocinhos aqui. E aí me mostra todas as armas brancas que ele levou. O João Gordo pega um porrete que ele tinha levado e diz isso aqui, e diz assim, isso aqui é pra quê? Pra eu enfiar no seu rabo? Aí todo mundo já... Só que o pessoal achou, Bruno, que tava combinado. Teve gente que achou na época que era combinado, mas não foi combinado. Ele falou há pouco tempo num podcast, contou, gente, não era. E outra, isso tudo não foi só por conta da brincadeira estar dando pra você. Foi porque a Vanessa tinha ido na MTV, no programa do João Gordo, ele brincou com ela também. Ela saiu de lá chorando, porque o Dado namorou a Vanessa de 2000 a 2002. E esse programa foi gravado em 2003. Então ele já tinha o ranço do João Gordo e pensava, uma hora eu vou descontar com esse cara. E aí quando ele chega lá, com esse nome sugestivo, Dado Pra Você, né, que quem fez esse marketing aí podia ter pensado um pouquinho, todo mundo ia zoar. Na primeira brincadeira do João Gordo, ele falou, ah é? Então olha aqui o que eu tenho pra você, João. Eu não sei como não saiu de lá preso. E além disso, né, eu me recordo que o Dado
acusou o João. Antes de virar uma pancadaria ali, quase uma pancadaria, o Dado Dolabella disse o seguinte: olha, João, eu te admirava. Aí o João, por que me admirava? Você não me admira mais? Nem tô te xingando ainda. Aí o Dado fala assim, porque você traiu o movimento punk. Aí todo mundo já... Aí o João Gordo responde assim pra ele: ah, que movimento punk, você é um playboyzinho de merda e tal. E aí que eles se estranham, aí realmente eles se enfrentam ali tete a tete. Agora, minha opinião particular, né? Eu sei que o João Gordo tem todo esse estereótipo de ser um cara brucutu e tal. Ele deu uma bela de uma afinada pro Dado Dolabella, hein? Ele deu uma bela de uma afinada, porque só na hora que chega ali a segurança, a turma do deixa disso, é que ele realmente encara o Dado Dolabella. Quando tava o cara a cara ali, aquele, né, tete a tete, e agora, meu irmão, eu e você, ele fica assim, que isso e tal. Ele dá uma bela de uma afinada, né? Você quebrou minha mesa e tal. O diabo sabe pra quem aparece, Bruno. Porque o Dado... O Dado era doido. O Dado e tem o mesmo porte físico, né? A mesma altura, só que um é gordo, o outro é forte. A diferença é essa. É isso, a diferença é essa. Ô, gente, quem aguenta esse homem? Mas é tem verdade. o mesmo porte físico. O João Gordo, o próprio nome já diz, João Gordo, com uma pança aqui pra frente. O Dado Dolabella, um moleque, malhado, lutava. Sim, não, eu digo assim, a mesma altura, né? Os dois são grandões, não seria nenhuma covardia um bater no outro aí. Aí é briga de cachorro grande, não tem nenhuma desproporcionalidade. Agora, o Dado Dolabella, ele estava ali realmente mexido, né? Segundo a explicação dele depois. Ele estava muito mexido que ele havia acabado de perder o pai dele, então ele já foi para essa entrevista com os ânimos assim, à flor da pele. Quando ele foi provocado, né, dizendo que ele é filhinho de papai, ele disse que teve ali um gatilho em relação à morte do pai dele e aí ele perdeu o controle da situação. Mas, ao que tudo indica, eles nunca mais se falaram, nunca resolveram essa treta e foi uma das tretas aí mais emblemáticas da história da televisão brasileira, Gi. Olha, tem uma treta muito boa que, inclusive, eu não sabia que o programa Tarde é Sua era do Clodovil. Era. Clodovil apresentava e a Sônia... Era a Casa é Sua, não era? A Casa é Sua. Eu acho que era a Casa é Sua. Aí virou pra Tarde é Sua. Virou a Tarde Mas é era Sua. o mesmo horário. Era no mesmo horário. Era o mesmo formato, tudo. O formato eu diria que com características pessoais de cada apresentador. O Clodovil e a Sônia Abrão. De entretenimento, fofoca. Sim, sim, sim. E o Clodovil, na época, não sei se você lembra do Pânico, que caçava ele pra dar a sandália da humildade, porque ele era conhecido por ser assim, arrogantezinho, Bruno. Ele era entojado, né? O Clodovil não tinha papo furado com ele. Só que essa treta aqui, Gi, não foi no A Tarde é Sua, nem no A Casa é Sua. Mas o rolê dele com a Luciana Gimenez começou nessa época. Porque ele falou mal da Luciana, que, né, é a maior apresentadora da atualidade da Rede TV. Tem também. Sônia Abrão tá no SBT, né? Não, na Rede TV. Na Rede TV também. Sônia Abrão também é um grande programa que tem lá. Qual outro que dá audiência lá? Do Lordelo, da audiência, acho que são os principais. A Fofoca. O TV Fama. TV Fama, que são os principais programas de lá. E o Clodovil tinha falado mal da Luciana. E aí ele saiu da Tarde é Sua, 2005 foi um ano muito difícil pro Clodovil. E aí ele ia vir pro programa do Tom Cavalcante aqui, né, na Record e falou o seguinte: olha, o Pânico, eu vou combinar com vocês que eu vou aceitar a sandália da humildade no programa do Tom para dar engajamento. E aí ele veio pra cá. E aí quando chegou aqui que a confusão começou. Porque assim, tinha um quadro lá que era assim, vários jornalistas, né, uma sabatina com o Clodovil e tal, e o pessoal tava questionando e tal, por que ele saía das emissoras sempre brigado e tal. O Cacá Rossetti, que é um grande ator, disse assim: você é problemático, né? Você briga na Rede TV, você briga no SBT, você briga com todo mundo e tá todo mundo errado. Pra mim você é desequilibrado. E aí a plateia já e tal. Aí o Clodovil falou assim pra ele: vem cá, você não tinha uma roupinha melhor pra vir? Aí todo mundo já começou a dar risada e tal. Só que o Cacá não gostou de ser provocado dessa maneira, né? O Cacá disse o seguinte pra ele: tudo bem, eu sou maltrapilho, eu sou careca, eu sou isso e tal, mas eu não saio brigado dos lugares, né? Todo mundo dos lugares que eu trabalho, todo mundo gosta de mim. Aí o Clodovil vai se inflamando, o Clodovil uma hora levanta e vai pra cima dele. Só que não pra bater, né? Com um paninho assim, meio que pra discutir ali com o Cacá Rossetti. Aí o Cacá Rossetti fala assim: não chega perto não, você quer me beijar?
Aí o Clodovil fala assim, imagina com esses dentes horrendos que você tem. E aí a plateia vai ao delírio, né? A plateia vai ao delírio. E a audiência da Record só subindo. A audiência subindo, até que o Kaká fala o seguinte, estou me retirando, Tom, porque eu não vou mais fazer o programa com esse cara aqui me ofendendo e tal. E o Tom, calma, fica, Kaká, não vai embora, pelo amor de Deus. O Kaká Rossetti pega, se despede do público e vai embora. E abandonou mesmo, não teve conversa fiada, não voltou para fazer o programa, que era ao vivo, por sinal, e ficou essa torta de climão, né, essa torta aí de saia justa entre os dois em rede nacional. O Clodovil adorava uma treta, né? Mas olha o que o Kaká falou. Não, não vai. Você é um homem gentil. É que você é desequilibrado. Você não se aguenta e você detona. Aliás, você já fez psicanálise? Olha isso, Bruno. Isso era a televisão dos anos 2000. Porque você é um cara que tem um sentimento autodestrutivo. Você serra o próprio galho. Você cava a própria sepultura. Foi o que o Kaká disse pro Clodovil antes dele perder o controle. Aí o Clodovil virou e falou pra ele que ele era um cafajeste e perguntou se ele não tinha uma roupinha melhor. Ele falou, você tem uma roupinha melhor pra vir aqui no programa? Não, não tenho. Né? A roupa que eu tenho é essa, eu sou feio, eu sou careca. Ele fala tudo isso. Né? Ele se coloca numa condição ali de humilde, só que o Clodovil ele não dava espaço. Já ia xingando. Não, o Clodovil, você é feio mesmo. O Clodovil não retrocedia quando ele tinha uma treta. Aliás, que falta faz a televisão brasileira, um Clodovil, né? Um dos caras mais inteligentes. Não tive o prazer de conhecê-lo, né? Quando ele estava ali no fim da carreira dele, ou até ali na reta final da trajetória dele na TV, eu estava começando, né? Eu era estagiário, então eu não tive contato com o Clodovil, nunca entrevistei, mas assim, é uma das grandes referências que eu tenho, uma das maiores cabeças pensantes, né? Era um cara que era muito à frente do seu tempo, tinha opiniões extremamente polêmicas, e o Kaká Rossetti também é outro craque, né? Um grande ator, fazia programas esportivos assim maravilhosos, ao lado do Milton Neves aqui na Record. Então são duas figuras que fazem muita falta à televisão brasileira. Até brigando a gente tem saudades desses dois grandes aí, Kaká Rossetti e Clodovil. Essa treta foi icônica, gente. Mas foi muito boa e hoje em dia não tem ninguém que tem coragem de falar essas coisas. Então não tem medo do cancelamento. Ah, sim. Naquela época, filho, beijo, tchau, falava mesmo. E você imagina, era domingo, né, o programa do Tom? Era sábado ou domingo? Eu acho que era de quarta-feira, eu posso estar equivocado na minha cabeça Porque aqui. você imagina, você liga a televisão, tranquilo, na hora que vê essa treta, que não era combinada, tá, gente? Todas essas tretas que a gente tá falando aqui, não foi nada combinada. E uma outra treta, né, que é uma coisa de insubordinação aqui. Luxemburgo e Marcelinho. Isso aqui foi muito bom também. Você acha que o Marcelinho deu em cima da mulher do Luxemburgo? Dizem as más línguas que sim, né? O Marcelinho, ele gostava da bagunça, ele ganhava títulos, colocava lá a faixinha 100% Jesus, né? Dizem as más línguas também que ele comemorava com cerveja, mas como ele era da igreja, ele colocava numa lata de Guaraná a cerveja dele. Então o Marcelinho era realmente uma grande figura, um grande personagem. E eles tiveram um embate, né? Eles chegaram até a ser amigos aí quando o Luxemburgo dirigiu o Corinthians. E segundo também o próprio Luxemburgo, muitas mulheres teriam sido retiradas da concentração do Marcelinho. E aí, durante o programa apresentado pelo Datena na Bandeirantes, um programa esportivo, um debate bola da vida, eles começaram a ter uma treta muito séria, porque o Luxemburgo diz o seguinte, eu não tenho amizade com o Marcelinho, tudo isso no ar, não tem nada de falar ali nas entrelinhas, não, tudo ao vivo, Eu não quero ter amizade. Imagina que... abre aqui, Leque, por gentileza, só para o pessoal de casa entender. Abre aqui. Não, abre aqui, eu e a Gisele. Imagina aqui, estamos aqui, e ele falou na cara assim, olha, Datena, eu não tenho amizade com o Marcelinho. Imagina que você, o Marcelinho, eu sou o Luxemburgo. Eu não tenho amizade com o Marcelinho e nem quero ter, né? Porque é um cara safado, é um cara que eu já cansei de tirar a mulher do quarto dele, é um cara que todo mundo sabe, né, da índole e do caráter dele, então eu não tenho amizade, não faço a mínima questão de ter um cara como esse como meu amigo. Você é safado. Aí o Marcelinho, na sua frente, assim, na cara. Aí o Datena, opa, calma, né? Peraí. Aí na época o Luxemburgo estava respondendo a uma CPI, né? Tinha uma CPI na Câmara. Porque ele estava sendo acusado de agenciar atletas. Exatamente né? E ele não podia isso. ter as duas funções. Exatamente isso.
E aí a resposta do Marcelinho é: eu sou safado, tem uma CPI em cima de você e eu que sou safado. Aí eles comem: você é safado, moleque. Você é safado, você é mulher. E o Datena: opa, gente, calma aí. Tudo isso ao vivo. A televisão brasileira tá morrendo. Isso que era gostoso. Mas, ó... Era tipo um reality. Sabe o que rolou por conta disso? Um processo que Ah, rola até os dias atuais. Olha Isso só. aconteceu num programa ao vivo em 2007. Ó, dá pra ver a imagem de péssima qualidade, Craquelada. né? Onde o Marcelinho processou o Luxemburgo. E você acredita que só em 2016 saiu o resultado desse processo? E eu achei uma aberração jurídica essa indenização, tá? O Marcelinho ganhou? Aham. Quanto? R$351 mil. Ô, louco. Um absurdo. Esse valor, assim, isso em 2016. Se agora é dinheiro, na época era mais dinheiro ainda. Por que chamou ele só de moleque safado? Tá pouco. Tá pouco, assim. É pouca agressão verbal pra tanto dinheiro. E aí o Luxemburgo falou que não tinha como pagar. Aí, beleza. Em 2020, eles resolveram fazer um acordo e falar assim: olha, vamos acabar com essa palhaçada, já deu, já se passaram aí quase 18, 17... Muito tempo. Muito tempo, vamos acabar com essa palhaçada. E aí peticionaram, pedindo ao juiz para que o Luxemburgo pagasse só a bagatela de R$120 mil para advogado do Marcelinho para arquivar esse processo. Sabe o que o juiz falou, Bruno? O quê? Isso aí é fraude processual. Vocês vão ter que resolver de outra forma, porque não vale você aceitar agora, né, desistir da ação, depois já tá com sentença, fase de execução e querer pagar só a advogada. E aí tá esse imbróglio na justiça até hoje. É aquilo, né, gente? Quando você ataca alguém, talvez a sentença tenha sido aí por conta da fala com relação às mulheres, né? Acho que o Luxemburgo não conseguiu provar, né? Como é que você me prova que eu tive mulheres na concentração? Na época, talvez o Marcelinho fosse casado, enfim, talvez tudo isso tenha sido levado em consideração. O Luxemburgo, né, são dois caras assim que são personagens folclóricos do futebol. O Luxemburgo teve uma treta com o Edmundo também, que ele passou um cheque sem fundo pro Edmundo e eles foram resolver essa história na justiça. Mas essa treta também faz parte aí da história da televisão brasileira. Mas tem mais treta que rolou aqui na telinha da Record. Essa é boa também. Ronaldo Esper e Brito Júnior. Brito Júnior, para quem é mais jovem, né, ele é apresentador, ele tem um canal no YouTube hoje, né? Mas ele ficou muitos anos aqui na Record. Ele trabalhava junto com a Ana e com a Cris Flores, Ana Hickman. Nesse programa que a Ana apresentou hoje. Era o Melhor da Tarde. Não era o Melhor da Tarde? Não, era o Melhor da Tarde. Era à tarde, não era de manhã, porque agora é de manhã. Era o Melhor da Tarde, eu lembro. E aí, nesse programa, gente, inclusive a grávida de Taubaté também saiu desse programa. Um programa icônico, que rendeu vários memes, várias tretas. Gente, Bruno, o Brito... 2012 foi isso, tá? O Brito me vira para o Ronaldo Esper e pergunta o seguinte: o Clodovil dizia que você tinha o costume de roubar obras de arte da casa dos outros. O que você tem a dizer sobre isso? Ele não gostou nem um pouco, né? Quem gostaria, gente? Pelo amor de Deus, a televisão era icônica. E aí, o Ronaldo Esper ficou puto e ele simplesmente deixou o programa e disse: Brito Júnior, eu vou processar você e a Record. Ele não respondeu nada. Eu acho que em 2012 o Clodovil já tinha morrido, não já? Já, exatamente. Porque assim, né, o Ronaldo... lembra da história do vaso do cemitério? Ele foi flagrado lá furtando vasos de cemitério. Isso aconteceu, ninguém inventou. É um fato. É um fato e tal. Depois ele explicou e tal, tá tudo certo. Aliás, grande estilista, o Ronaldo Esper. Só que ele caiu no programa lá do Brito Júnior e ele foi questionado, era tipo uma sabatina. Segundo o Brito Júnior, o Clodovil tinha dito essa frase aí, que ele tinha costume de roubar vasos e tal. E aí o Ronaldo Esper se sentiu extremamente ofendido, né? Disse assim: eu jamais imaginaria, né, ainda mais pelo carinho que eu tenho pela Ticiane Pinheiro, que estava lá no estúdio, que vocês me convidariam aqui para essa baixaria, para essa humilhação. Estou me retirando agora do palco e vou ver o que eu posso fazer juridicamente contra você e contra a emissora. Aí o Brito: opa, calma aí. Não, mas estão me passando aqui, ó. Onde está essa publicação? Aí ele começa a confrontar o Brito. Porque o Brito diz assim: olha, mas disseram. Não, mas quem disse? Não, saiu uma reportagem. Mas qual é a reportagem?
Aí o Brito vai ficando acuado, né? Quando você não tá preparado, municiado, né, para esse tipo de situação, é complicado. Eu acho que o Brito passou uma vergonha nessa Falaram história. no ponto dele, ele replicou. Mas aí o Ronaldo Esper, com todo o direito, queria saber, ó, estão dizendo que o Bruno Tálamo, sei lá, é isso. Mas tudo bem, quem que tá dizendo? Não, me falaram aqui, não, mas quero saber quem falou. Não, mas cadê? Me mostra aí a fala da pessoa. E aí o Brito não soube sair daquele embaraço todo, e aí virou essa torta de climão, mas foi maravilhosa. E a Tiziane congelada, né? A Tiziane parada, congelada, sem saber como sair daquela situação. A gente pode trazer, hein? Sugestão aí pra produção, Ronaldo Esper aqui no Link VIP, né? Tantas e tantas histórias. Agora ele não é mais gay, né? Ele não é mais gay, não, ele foi convertido na igreja, e através aí dos ensinamentos espirituais, ele deixou de ser um homossexual, hoje ele é heterossexual. Então é um cara que tem muitas histórias pra gente tratar aqui no Link VIP. Produção, traz o Ronaldo Esper aqui, que é um cara assim, estilista de mão cheia, né? Mas talvez ele era bissexual, não? Pode ser, eu não vou nem entrar no mérito aqui. Mas eu lembro que também teve uma treta dele com a Léo Áquila, que inclusive já veio aqui com a gente, que a Léo Áquila fala que ele é gay, alguma coisa assim, acho que foi no programa da Luciana Gimenez. Aí ele fala assim... Os dois estavam lá. Os dois estavam lá. Aí o Ronaldo Esper fala assim, eu não sou gay, eu só não dou um tapa na cara dessa bicha, na cara da Léo Áquila, em respeito a você, Luciana Gimenez, porque minha vontade é dar um tapa na cara dessa bicha. Misericórdia. Ronaldo Esper, expert em barraco, então. Ele não ele tinha as agulhadas, ele já foi lembra? pra Fazenda? Não? Acho que não. Mas é um grande nome, com certeza. Uma treta que essa você vai explicar, Bruno, porque essa aqui é a Qual sua que é? favorita. Cajuru. É Cajuru versus Marinho, que é era, né? Aposentado, né? Que era um boxeador. E isso aconteceu em 2004, essa tretona, 20 anos aí. Só que o Bruno, você era jovenzinho, né, Bruno? Mas lembro. Você ficou impactado com a macheza do Cajuru, que foi pra cima. Falou, então vem. Cajuru foi sujeito homem dentro do possível. Não dá pra você ser homem de encarar um cara desse na porrada, né? A não ser que você tenha um 38 na cintura. Do contrário, ninguém é louco. O negócio foi o seguinte, esse cara, esse boxeador, ele tinha sido covarde realmente. Ele fez uma luta contra um outro boxeador, e o outro boxeador estava nas cordas, já completamente grogue, e o juiz errou, né, ao não interromper a luta. O cara já estava sem reação, já desfalecido, caindo, ele foi lá e aplicou a última carimbada em cheio, sem nenhum tipo de guarda, sem nenhum tipo de defesa. Pá! Carimbou a cara do cara. Resultado, o cara entrou em coma, né? O cara já estava nocauteado em pé, tomou um golpe derradeiro e acabou entrando em coma. O rapaz estava em coma, sendo hospitalizado. Graças a Deus, esse boxeador não veio a óbito, né? Ele conseguiu se recuperar. E esse boxeador teve até troca de farpas com o pai do boxeador que ele tinha nocauteado, porque o pai estava desesperado. Imagina o pai, né? O pai vendo o filho na UTI, em coma e tal. O pai estava falando, esse cara não é profissional, esse cara tem que ser banido do esporte, né? O que esse boxeador fala? Eu vou bater no pai também, se continuar falando besteira. Aí, esse boxeador é convidado para o programa do Cajuru, né? E o Cajuru diz o seguinte para ele, eles estão ali trocando ideia, e o Cajuru diz assim, olha, se eu sou a Confederação Brasileira de Boxe, eu te suspendo. Aí o Cajuru fala assim, aí o boxeador fala assim, o Marinho, me suspende por quê? Se o meu objetivo é nocautear o meu adversário. Aí o Cajuru fala assim, porque você não precisava ter dado o último soco. Aí o boxeador fala assim, então você é burro. Aí o Cajuru fala assim, tudo bem, eu sou burro, mas eu não sou covarde. Quando ele fala eu não sou covarde, opa, como é que é? Como é que é? E já levanta e vai pra cima do Cajuru. Detalhe, e pra separar, quem é louco de entrar aí na frente? Eles ficaram discutindo, acho que uns 2, 3 minutos, ninguém entrava no meio, né? O Fernando Mitre, que é um outro grande jornalista, diretor de jornalismo da Band, por sinal, é um senhor de idade, chega ali e fala assim, opa, Marinho, calma, meu filho, mas ninguém encostava no Marinho. E ele diz o seguinte, eu quebro tudo aqui, eu quebro toda essa bagaça aqui, seu gordinho broxa, seu gordinho bunda mole, não deve nem transar direito, seu gordinho bunda mole e tal. E aí o Cajuru, né, dentro da medida do possível, não daria pro Cajuru enfrentar o Marinho na porrada. O Cajuru fica ali em pé, o Cajuru não sai correndo. Olha, ó, pode ver que ele tá acuado, mas ele... E aí? Você vai me bater? Você vai me agredir? O Cajuru foi muito homem, né? Porque
a tendência natural é sair correndo, né? Se é um cara desse tamanho. Chamar o segurança. Não, o Cajuru, dentro do que dava pra ele fazer, ele segurou ali. Aí uma hora o Cajuru fala assim pra ele, você não é homem. Ele fala assim, eu sou jornalista, eu não sou homem, eu sou jornalista. Todo acuado, todo tremendo. Mas assim, o Cajuru tinha razão, não precisava ter dado o último soco num cara nocauteado já. E graças a Deus, repito aqui, esse boxeador que apanhou do Marinho não morreu, né? Voltou aí à normalidade, não ficou com nenhuma sequela. Mas essa treta acho que foi a mais perigosa da televisão, né? Acho que o perigo mais iminente de sair na porrada nós tivemos, acho que foi essa daí. Pelo menos que eu me recorde aqui. Mas tem mais treta aí, né, gente? Essa aqui viraliza até hoje nas redes sociais, tá? O Twitter sempre relembra ela, que é da Cris Dias versus William Vac. Ela aconteceu em 2016, durante aquele jornal que acontece à noite, o Jornal da Globo. Meia-noite e pouca, né, por aí. Acho que estava rolando as Olimpíadas. Eles estavam com aquelas roupinhas, aqueles uniformes de Olimpíadas. Ó. Gente, essa é muito boa. Porque o William Vac entrou no ar, estavam os dois, e o William já entrou dando a matéria. Ele vira e fala. E ela vira e fala, né? Depois que ele passa a bola para ela, ele dá a chamada, ele faz a escalada e depois cumprimenta ela. Oi, Cris, boa noite. E aí, ela já logo mete essa nos peitos do William Vac. Agora, finalmente, ele me deu oi, sorrindo, bem debochada. Agora, ele finalmente me deu oi. Mas a gente entende, né? É um momento de pressa, a Cris disse. Aí ele tenta rebater, né? Falar, sim, vamos falar de vôlei, para tirar o assunto, porque ele viu que isso ia repercutir. Porque sabe como que a televisão é? Ainda mais em 2016, a internet já tava bombando, o Twitter já tava aí causando. Aí ela vira pra ele, quer continuar? Ele fala, não, você. E essa imagem, gente, é muito boa, porque você vê o clima de farpa no ar, os dois sendo debochados e rindo, tentando, tipo assim, não, tá tudo bem, gente, a gente não vai se socar aqui, não. Mas a vontade é de se socar. Ali fica claro, que acontece, gente, né? Quantos e quantos jornalistas, né, não dividem bancada e nem sempre eles têm uma grande... Na atualidade foi quem? Na atualidade agora, que a galera de casa, que é mais jovem, deve lembrar da Patrícia, que todo mundo fala que ela dava umas... Patrícia Poeta e o rapaz lá, como é que era o nome dele? Esqueci agora. Ele mesmo. Eu vou lembrar o nome dele daqui a pouquinho. Né? Esqueci, não sei porque eu esqueci o nome dele. Mas exatamente, quando você está dividindo bancada com pessoas que você não tem aquela intimidade, aquela afinidade... E nesse caso eu vou além, né? Parece que eles não são muito chegados, acho que eles não se bicam muito, né? Fica muito claro isso nessas alfinetadas que eles deram. É assim, gente, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, ninguém é obrigado, né, a ir jantar com ninguém, né? Não é obrigado a levar o seu parceiro para conhecer sua família, mas você é obrigado a respeitar. Eu acho que fica feio no ar, né? Quando tem uma troca de farpas tão grande como a gente viu. Não, vai você, não, vai lá. Né? Ai, obrigado e tal. Aqueles sorrisos irônicos que ficou na cara que um tava brigando com o outro. Foi assim constrangedor, foi constrangedor. E realmente eu acho que houve aí uma deselegância muito grande por parte do William Vac, não foi nem por parte da Cris Dias, porque ela passou a bola para ele que começou com ironia. Né? Repito aqui, acredito que eles tenham tido aí problemas nos bastidores, não dá pra gente confirmar isso daí, mas acho que ele foi extremamente deselegante com a Cris nesse momento. O William Vac dizem que é um cara, apesar de muito competente, dizem que ele é um cara muito difícil de se trabalhar. Olha... Que a carinha dele é de bonzinho, né? Assim, fofinho. Sim, e é ótimo jornalista, né? Meu Deus do céu. Acho que em termos de repertório, de conhecimento, eu adoro assistir as análises do William Vac, né? As análises políticas dele são muito boas. Mas deve ser duro, chatice, né? Bruno, você já foi desmascarado ao vivo na hora de apresentar um programa? Por exemplo, você trabalhou muito tempo lá com a Sônia, Felipe, aquela galera. Nos bastidores, com a câmera desligada, a gente não dá as nossas opiniões. Por exemplo, aqui, quando tá passando a matéria, a gente fala o que a gente realmente acha da pessoa, certo? Certo. Você imagina se eu vir e falo, pois bem, gente, o Bruno tava aqui agora falando que mal de tal pessoa, ou falando que um time só ganhou porque faltou alguém do outro lado. Como é que você ia se sentir? É complicado, né? Você colocar histórias do esporte, tudo isso na sua boca, tendo em vista que tem outros atletas ali na situação. É um climão, né? É um climão com toda certeza. Pois isso aconteceu em 2012 no programa do Galvão Bueno, Bem Amigos, onde ele tinha na Globo. Agora ele faz, inclusive, o mesmo formato lá na Band. Bruno,
Ele estava nos bastidores, ele virou para o medalhista olímpico, estavam os dois conversando. Esse aí é o medalhista olímpico. Não, esse aí é o Renato Maurício Prado. Então, ele recebeu o Marcos Vinícius, na verdade, que era medalhista de prata nas Olimpíadas de Los Angeles de 1984. E antes do programa começar, o Renato e o Galvão estavam tricotando, falaram o seguinte, gente, falando sobre essas Olimpíadas e falando sobre a medalha de prata que o Brasil ganhou. E aí o narrador, né, teria falado pro colega, pro Renato, o seguinte, que o Brasil só ganhou a medalha de prata por conta do boicote da União Soviética naquela Olimpíada. Isso no off. Na hora que estavam todos ao vivo, inclusive o medalhista olímpico Marcos Vinícius, o Renato tem a brilhante ideia de soltar na roda e ao vivo, dizendo: pois então, o Galvão estava ali falando comigo que vocês só ganharam a medalha de prata em 84 porque a União Soviética não jogou. Ela foi boicotada. Você falaria o quê, Bruno? Então, Você chamaria o comercial? Então, é que assim, né? Essa história eu assisti ao vivo, então eu posso falar. Tudo é que você assistiu ao vivo. Você gosta de televisão mesmo. Eu gosto. Esse dia eu vi ao vivo. Assim, tem duas histórias que a gente pode contar, né? Primeiro porque o Renato Maurício Prado, ele tava levando a conversa num tom de brincadeira. Resenha. Tava todo mundo na resenha, estavam dando risada, ele não falou sério. Ele falou aqui que você falou na brincadeira. Só que o Galvão falou assim, você não brinca com isso. Ele pegou a. Ele não levou pelo lado da brincadeira. Ele diz assim, eu nunca disse isso, jamais diria isso, e você foi extremamente deselegante de colocar uma situação dessa aqui agora e me deixar aqui, né, num constrangimento em rede nacional. Eu nunca disse isso. E aí o Renato Maurício Prado fala assim, você vem com um discursinho aqui de lacração, o programa inteiro tá feito em tom de brincadeira. O programa é feito... Deselegante é você, Galvão. Não, o programa inteiro foi feito na zoeira. A hora que eu dou uma brincada com você, você vem com, né, nesse tom, nesse nível de, né, levar as coisas a esse nível de seriedade. Aí o Galvão Bueno tenta colocar panos quentes e dá a mão pra ele. Só que ele não dá a mão e o Galvão fica no vácuo. Aí eu falei, não vai dar bom, não vai dar bom. Mas o Renato e o Galvão são amigos, porque só ia amigo do Galvão lá. Não, o Renato era contratado ali da Globo, Sim, né? porque Entre Amigos era um programa só dos colegas do Galvão. Isso, ali, os jornalistas contratados. Né? Era um jornalista esportivo, né? Hoje ele tá na ESPN. Se eu não tô equivocado, ele tava na Eles ESPN. não tinham relação pessoal, de amizade, assim, não. Eu acho que até tinham, só que depois disso... Acabou. Não sei se o profissional acabou, né? Porque quando o Galvão dá a mão pra ele não dá a mão pro Galvão, fica muito claro ali que ia ter desdobramentos. E com certeza eles vieram. O Renato Maurício Prado foi demitido da Sport TV, né? Demitido, teve nota oficial e tudo mais. E é óbvio, né? A corda sempre vai arrebentar do lado mais fraco. E depois desse dia ele não trabalhou mais no programa do Galvão? Nunca mais ele trabalhou na Globo. Só que assim, ele é um cara consagrado. Então ele foi pra Fox rapidamente. Depois da tragédia da Fox, do avião da Chapecoense, eu acho que ele foi... ele tava na Fox, eu lembro disso. Depois eu acho que ele foi pra ESPN, acho, tá, gente? Que ele tá na ESPN ainda, tenho quase certeza disso. Aliás, né? Que vergonha, hein, o pessoal da ESPN afastando o jornalista que denunciou todo o esquema fraudulento da CBF. Que isso, o jornalista está sendo punido por exercer o seu trabalho, é censura agora? Né? Deixa muito claro, será que o pessoal aí da CBF vai entrar em contato aqui com a Record pedindo minha cabeça também? Não pode mais criticar a CBF? A gente tem um presidente, né, eleito por unanimidade numa eleição que não tinha nenhum outro candidato, um presidente que aumenta o salário dos presidentes das federações locais de 50 mil para 200 e tantos mil, uma eleição que é quase como se fosse uma ditadura, não tem oposição, e aí os jornalistas denunciam essa situação, Jean Oddi, né, o William Tavares, o Birner, jornalistas consagrados, afastados, porque falaram mal da CBF. Não esperava isso da ESPN, que eu tinha como uma emissora séria. Que decepção. Minha solidariedade aos colegas aí da ESPN que foram afastados nessa decisão esdrúxula da emissora que teria acordos com a CBF. Uma vergonha, Gi. E essa aqui, essa treta de agora, eu estou 200% do lado do justo. Porque tem coisa que não se faz brincadeira e tem coisa que não existe fazer piada. O Justus tinha um programa aqui na Record. Mais uma treta da Record. Aqui o pau quebra. É a Fazenda, né? Aqui tem o DNA da treta. O Roberto Justus tinha um programa chamado Roberto Justus Mais.
Você lembra dessa Lembro, treta? lembro. E aí ele trouxe o Danilo Gentili. Só que o Danilo Gentili tinha tinha tido uma fala completamente problemática e o Justus já tinha ficado puto com isso quando o Danilo fez isso no programa dele, no programa do Danilo. Aí quando o Danilo veio aqui no programa do Justus, ele tentou explicar para o Justus qual seria o objetivo da brincadeira que ele fez, que para mim não é brincadeira, para o Justus também não, querendo trazer a interpretação que o Danilo teve na hora de brincar. Ele disse o quê? Justus, estão querendo construir aí, ainda não tinha um metrô em Higienópolis, que é um bairro aqui em São Paulo onde tem muitos judeus, muitos mesmo. E aí o Justus, que é neto e bisneto de judeu, não queria nem a explicação, mas o Danilo insistiu. Ele falou assim, com essa construção do metrô, eu quis dizer que os judeus não estavam satisfeitos porque toda vez que eles viam esse metrô, eles iam lembrar dos trens que levavam os judeus para os campos de concentração para serem exterminados. Lembrava o Holocausto. O que você acha dessa fala, Danilo, tentando justificar uma brincadeira? Só que o Justus, com toda razão, ficou puto dessa tentativa de justificativa da piada. E aí ele começou a esbravejar pro Danilo. Vamos interpretar os trens do Holocausto. Interpretar você dizendo que aqueles trens do Holocausto levavam os judeus para a morte. Você fala que eles não querem entrar no metrô em São Paulo porque lembram aqueles trens? O Justus muito bravo, esbravejando isso com o Danilo Gentili. Eu estou assim 100% com o Justus, você está correto, isso aí não é brincadeira, não se faz umas piadas em relação a uma coisa tão aterrorizante que foi o Holocausto, onde você perdeu, né, os seus familiares, seu avô, seu bisavô. O que você acha, Brunão? Não, é isso. Assim, o Danilo, ele reconheceu que a piada foi ruim. O Danilo falou, não, errei na piada e tal. Só que assim, o Danilo é muito inteligente, né? Ele sabe contornar a situação. A piada foi ruim, eu tenho que ser criticado como humorista, porque errei na piada. Até aí tá tudo certo. A grande questão é, a partir do momento que você dá risada de loira, né? O Danilo fala pra ele, como é que você ri de uma piada de loira? Você perde o direito de achar ruim por qualquer outra categoria e tal. Aí o Danilo, o Justus fala assim pra ele, mas não existe nenhuma comprovação científica que a loira é burra, né? Isso é só uma piada, isso aí não existe, a loira não é burra, não tem absolutamente nada disso. Aí, né, eles entram num debate sobre piadas e tal, mas nesse caso específico o Danilo ele reconhece, né? Ele não foi egoísta, ele entendeu que a piada não se faz piada, né? Pelo menos não deveria se fazer piada, né? com coisas que possam remeter a algo que cause tanta dor, né, como o Holocausto para os judeus. E o Roberto Justus, ele é de origem judaica, ainda que ele não tenha ali uma relação fiel com a religião, ele é um cara de origem judaica e realmente ele se incomodou. O Danilo Gentili aceitou, né? Eu lembro disso, que o Danilo Gentili foi humilde e aceitou que realmente errou a piada. E aí eles se acertaram. Tanto é que o Justus deixou de ir no programa do Danilo Gentili quando ele fez essa piada. Quando o Danilo reconhece que errou no programa do Justus, ele fala assim, agora se você me convidar de novo eu vou, né? Porque agora você se retratou, se você me chamar lá pro The Noite eu vou com o maior prazer. Então que bom que o Danilo também pôde reconhecer. Se resolveram ali mesmo, não teve pancadaria, não teve machadinha, não teve processo. Graças a Deus. Gente, é isso, o programa de hoje fica por aqui. Lembrando, se inscreva no canal, nos dê uma moral, ativa o sininho, dê o joinha, porque todas as vezes que você interage com o nosso canal, isso ajuda no nosso crescimento e o YouTube entende que esse programa é bom e entrega para mais pessoas. É isso aí. Não? Gente, obrigado pela companhia. Valeu. Beijo, tchau. Tchau, tchau.